Salmo número 121, autor desconhecido, um cântico gradual, o poder sustentador de Deus. Bíblia do Expositor. E levarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O Messias não diz aqui que a sua ajuda vem dos montes. O versículo seguinte explica isto. Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outras palavras, a minha ajuda vem do Senhor, que fez os montes e, de fato, todo o céu e a terra. Versículo 3. Não deixará o teu pé resvalar, nem cochilará o que te guarda. Sempre que os nossos pés estiverem ancorados no caminho da sua palavra, Ele cuidará para que nada possa nos fazer resvalar dele. Versículo 4. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor vela constantemente por nós e para sempre. Ele nunca dorme. Verso 5. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra, é a tua mão direita. A mão direita é considerada a mão forte. Deus protege nossa força. Verso 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Simplesmente significa que o Senhor não vai permitir que a sua criação opere contra nós, e sim ao nosso favor. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua alma. Atualmente o Senhor cumpre tal promessa por nossa fé permanente em Cristo na cruz, o que nos dá a ajuda e o poder do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1, 2 ao 11. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso 1 e 2 e verso 11. Verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Refere-se a Romanos capítulo 6, verso do 3 ao 5, e o fato de termos sido batizados em sua morte, o que fala da crucificação, que não andam segundo a carne, que não depende da força, da capacidade ou de grandes esforços religiosos, pessoais para vencer o pecado, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos limites legais da obra concluída de Cristo. Nossa fé nessa obra concluída, ou seja, a cruz, assegura a ajuda do Espírito Santo, que assegura a vitória. Verso 2, versículo 2. Porque a lei, o que estamos ao ponto de dar é uma lei de Deus idealizada pela divindade na eternidade passada. Carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos do 18 ao 20. Essa lei, de fato, é a ordem estabelecida por Deus para a vitória do Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, a maneira como o Espírito Santo opera, de vida, toda vida vem de Cristo, mas por meio do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso 13 e 14. Em Cristo Jesus, todas as vezes que Paulo usa esse termo, ou um de seus derivados, ele se refere sem exceção ao que Cristo fez na cruz, o que torna esta vida possível. Livrou-me, deu-me vitória total da lei do pecado e da morte. Essas são as duas leis mais poderosas do universo. Só a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Isso significa que se o crente tenta viver para Deus, por alguma maneira, a parte da fé em Cristo e da cruz, ele está condenado
a fracassar. Verso 11. E se o Espírito, o Espírito Santo, daquele, de Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, e ele definitivamente habita, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Dai-nos poder em nosso corpo mortal para que possamos viver uma vida vitoriosa, pelo seu Espírito que habita em vós. Temos o mesmo poder em nós por meio do Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e ele está disponível para nós, apenas com base na premissa da cruz e da nossa fé e nesse sacrifício. Salmo 121, verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a partir de agora e para sempre. Este é um contrato inquebrável que só requer confiança no Senhor, que agora se refere à confiança em Cristo na cruz. Cristo sempre é a fonte, enquanto a cruz é sempre o meio. Reflita nessas palavras, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Como de costume, leia a Bíblia na íntegra, Salmo de número 120. Que Deus te abençoe. Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos. Foi proibida e foi causa de perseguição, mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida. Transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus.